Qual é a concentração limite de água no óleo de turbinas a vapor? Quais são os riscos e problemas associados de trabalhar com níveis dessa concentração acima do recomendado? E como corrigir a concentração de água no óleo e deixá-lo dentro dos parâmetros das normas vigentes? Esse vídeo é sobre isso, como manter o óleo da sua turbina sempre seco, frio e limpo. Então fica comigo até o final dele para ficar por dentro do assunto. As turbinas a vapor intrinsecamente favorecem a presença de umidade. Portanto, algum estado de água em seus sistemas auxiliares pode ser recorrente. Em especial, isso é um problema principalmente para o sistema de lubrificação. Você já sabe, água e óleo não combinam. Uma das fontes contínuas de contaminação do óleo de turbinas por água é decorrente de problemas nas vedações de vapor, principalmente nas regiões de selagem, próxima dos mancais, onde a proximidade dos elementos vapor, ou água e óleo são mais evidentes. Os mancais normalmente funcionam sob leve vácuo devido ao fluxo de drenagem do óleo, que tende a puxar o vapor de vedação para dentro do sistema de lubrificação, e com isso aí pode ocorrer o acúmulo de condensado nesse óleo. Embora as turbinas consigam operar aparentemente normal, com concentração de água no óleo acima do recomendado, isso evidencia e tende a propiciar um problema iminente. Alguns dos problemas mais associados com contaminação do óleo por água podem ser a oxidação, corrosão, diminuição do desempenho dos aditivos dos óleos, a restrição de fluxo de óleo, comprometimento da troca térmica, a presença de aeração e espuma no óleo e a contaminação microbiana, prejudicando assim o filme do óleo. Enfim, tudo isso aí pode resultar em falhas associadas ou isoladas de várias espécies. Alguns óleos de turbina são formulados para resistir aos efeitos dessa contaminação por água com a ajuda de aditivos melhor do que outros, mas todos têm um limite de saturação da água. Aqui nesse gráfico você consegue ver bem isso. No óleo de turbinas a vapor, a água pode existir em três formas: dissolvida, livre e emulsionada. O estado dissolvido ocorre naturalmente e não é perceptível a olho nu. Uma vez que o óleo atinge o seu ponto de saturação, que é aquele ponto em que não pode mais reter água, o estado dissolvido da água se tornará livre ou emulsionado. Alguma quantidade de água livre cairá no fundo do tanque devido à gravidade, enquanto a outra parte será introduzida e recirculada nos componentes da turbina. A água emulsionada permanecerá turva ou branca, prejudicando assim a resistência do filme de óleo. A água livre é a forma mais fácil de remover da turbina, porque está presente como uma camada separada abaixo do óleo da turbina devido à sua densidade. A água dissolvida é solubilizada no óleo e não pode ser facilmente separada. Emulsão é uma mistura estável e leitosa de óleo e água que é difícil de separar. Ela difere da água dissolvida por ser quase uma dispersão gelatinosa de gotículas de água dentro do óleo. Embora não seja facilmente removida do óleo, é muito mais fácil de remover do que a água dissolvida. O importante é saber que a água em qualquer uma dessas três formas pode resultar em problemas para a sua turbina e para o óleo dela, que podem resultar em vida útil reduzida do óleo lubrificante, a vida útil mais curta da turbina, do sistema, e problemas mais sérios decorrentes de variações, de problemas de controle da turbina. Beleza? Até aqui eu já falei um pouco sobre o problema da água no óleo da sua turbina. Agora vamos para a parte mais objetiva desse vídeo. Quais os critérios você deve usar para descobrir ou analisar a concentração de água no óleo dela? Ou mais, como saber se o óleo da sua turbina ele está contaminado por água? Então, como sempre, nós vamos recorrer às normas aplicáveis. Especificamente para esse assunto, nós temos a norma ASTM D4378 para nos auxiliar, que é clara em definir os limites de aviso e ação quando a concentração de água atinge 200 ppm, ou 0,02% do óleo. A norma não só define o limite, como também sugere as ações a serem tomadas caso essa concentração seja superior à recomendada. Na tabela número 5 da norma, ela destaca algo parecido com isso: investigar e remediar a causa, remover a água por centrifugação, coalescência ou desidratação a vácuo conforme apropriado. Se ainda não for satisfatório, consultar um fornecedor ou prestador de serviço. Caso você tenha dificuldade ou não saiba como checar essa concentração, esses 200 ppm, saiba que também existe testes e processos específicos para essa verificação. Na verdade, existe uma norma. E aí eu posso mencionar aqui o método Carl-Fisher, descrito na norma ASTM 6304. Essa é uma técnica amplamente utilizada para medir a quantidade de água em amostras de óleo e outros líquidos sólidos ou gases
gases e ele é baseado em uma reação química que envolve a titulação de água com reagentes específicos. O método é conhecido pela alta precisão, velocidade e sensibilidade, sendo capaz de detectar quantidades muito pequenas de água. Caso precise de ajuda ou indicação para realizar esse tipo de teste, entre em contato conosco que nós podemos auxiliar você. Bom, então você já sabe como medir e também já sabe que existe uma concentração máxima para a presença de água no óleo da sua turbina e que se essa concentração estiver acima da norma, você pode agir para resolver o problema e deixar a sua turbina operando nos níveis recomendados de confiabilidade, correto? Com isso, você se isenta de problemas, consequências e custos de problemas mais sérios e paradas não programadas decorrentes dessa contaminação. Bom, agora vamos para a parte boa de detectar precocemente a concentração de água no óleo da sua turbina acima do recomendado pela norma e antes de falhas ou problemas mais sérios. Nesse sentido, você também pode contar com a Turbivap para ajudar você a remover aí a água do óleo da sua turbina. Isso porque temos equipamentos de alta tecnologia que usam de sistema de transferência termodinâmica de massa com tecnologia exclusiva e patenteada, sendo uma evolução, por exemplo, comparado com o termovácuo, sendo até 30 vezes mais eficiente. Como nesse caso aqui, um cliente que é uma usina termoelétrica na região sul do Brasil, tem uma turbina a vapor de 350 MB operando com 28 mil litros de óleo de lubrificação. Esse cliente teve problemas no sistema de selagem de vapor dessa turbina, o que acabou introduzindo vapor pelas caixas de mancais, promovendo constante contaminação de vapor no óleo de lubrificação. Isso aí resultou em formação de 700 litros de água livre por semana, equivalente a 4,6 litros por hora. Para correção desse problema, foi instalado um sistema termovácuo de alta vazão no tanque principal, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, sem resultados significativos, elevando o nível de água do óleo para 800 ppm, conforme você pode ver aí nesse gráfico. Assim que o problema foi apresentado para a nossa empresa parceira, foi proposto, apresentado e aprovado a desinstalação desse termovácuo do tanque da turbina e a instalação de um desidratador de alto desempenho no mesmo local. No ato da instalação desse desidratador, um teste de análise Carl-Fischer detectou 818 ppm. E como que foi o resultado obtido posteriormente? A completa desidratação e enquadramento do óleo ocorreu em 12 dias, apresentando excepcional performance frente ao desafio de entrada de 700 litros de água semanal. Com isso, reduziu-se então a concentração de água de 818 ppm para 128 ppm. Durante todo o período de operação, para a correção de água no óleo, foram efetuadas 34 análises Carl-Fischer e evidenciou pequenos picos fora do alvo, ficando a média dessas análises aí 156 ppm e mantido até o último dia de operação desse eficiente desidratador. Mas não é só isso. Esse mesmo equipamento apresenta outros recursos e módulos opcionais que podem solucionar ao mesmo tempo outros problemas comuns, como a remoção dos gases do lubrificante, bastante comum, por exemplo, em turboexpansores, utilizando as propriedades do ar ou nitrogênio para capturar a umidade e gases. E também outro módulo opcional de resina iônica para controle e remoção do verniz. Outro problema sério e recorrente em óleos de turbinas a vapor, que também temos soluções concretas. Eu vou deixar também aqui um link, o card do vídeo, com mais informações, caso você tenha interesse em ver um pouquinho mais sobre esse outro vídeo. Portanto, imagine tratar e prevenir gases, água e verniz do óleo da sua turbina, estando 100% conforme as normas vigentes em um único equipamento, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em uma operação simples, sem necessidade de supervisão, que pode operar em áreas classificadas ou não, entregando níveis abaixo de 100 ppm e removendo mais de 15 litros de água por hora e mais de 40 tipos de gases. Você ficou interessado nesse equipamento e solução apresentada? Eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo aqui um link com mais informações sobre ele, assim como outros cases de sucesso e outras soluções de purificação de sistemas de lubrificação e de turbomáquinas. Caso você queira uma apresentação mais detalhada sobre esse problema de água no óleo, entre em contato com a Turbivap que nós auxiliamos você sem compromisso. Somos representantes da empresa Reeladyne, que é líder global em sistemas de confiabilidade
fornecendo essa e outras soluções de purificação de óleo e sistemas de lubrificação de turbomáquina. Esse desidratador, por exemplo, já conta com mais de uma centena de equipamentos desse tipo instalados apenas no Brasil. Entre em contato com a Turbivap para prevenir ou eliminar a água do óleo da sua turbina, mantendo a confiabilidade da sua unidade e a disponibilidade de geração de energia. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Fui!